Olá a todas e a todos, eu sou Max Sirius, sou terapeuta junguiano, magista, e esse é o canal Sirius Terapias. Os livros e materiais que eu usei como referência estão na descrição desse vídeo. Esse vídeo é a parte 2 da história do George Cecil Jones. Caso você não tenha visto ainda a parte 1, o link está na descrição do vídeo. Em outubro e novembro de 1910, Crowley apresenta os ritos de Eleusis no Caxton Hall. Se você ainda não viu o vídeo que eu fiz sobre isso, eu vou deixar o link na descrição. Em novembro do mesmo ano, o tabloide John Bull começa a publicação de uma série de reportagens intituladas Amazing Sect, ou Seita Assombrosa, atacando Crowley e a AA. A primeira edição levantava o questionamento se seria seguro para moças e mulheres casadas terem permissão para ir a esse tipo de performance sob pretexto de culto de uma nova religião. Esse argumento, referente ao perigo que Crowley representava a moças jovens e mulheres casadas, é repetido nas duas edições seguintes. Na terceira parte da série, em 26 de novembro, o tabloide estendeu o ataque aos amigos de Crowley. Por uma sessão intitulada Por seus amigos você os conhecerão, o tabloide afirmou: 2 dos amigos de Crowley ainda estão associados a ele. Um indecente e falsário monge budista, Alan Bennett, cuja verdade veio à tona há alguns anos atrás. O outro, uma pessoa de nome George Cecil Jones, que trabalhou por algum tempo na Basingstoke em metalurgia, mas ultimamente tem algum tipo de pequeno comércio na cidade. Crowley e Bennett moravam juntos e haviam rumores de imoralidades não mencionadas que eram praticadas sob o seu teto. Nessa mesma edição, tanto Crowley quanto Bennett são apontados como homens que seduziam mulheres casadas para roubar suas joias e aplicar golpes. Apesar de Jones ser um membro fundador da AA, ele não participou dos ritos de Eleusis, e o fato do tabloide atacá-lo mostra que uma investigação da vida de Crowley foi lançada para atirar em todas as direções. Ao contrário de Crowley, Jones entrou em contato com seu advogado, que escreveu ao editor exigindo a retratação e dano. A retratação apareceu na próxima edição, anunciando que Jones não estava mais associado a Crowley e parabenizando por romper com um homem tão desonroso. O jornal sentiu que nenhum dano havia sido feito, mas ofereceu 5 libras pelo problema. O gesto insultou Jones e ele levou o assunto ao tribunal. 4 dias depois que esta passagem inflamatória apareceu, o 7º e último rito de Luna encerrou a série no Caxton Hall. Jones contava com o apoio de Crowley em seu processo contra o Looking Glass. Em vez disso, a besta viajou com Neuburg para novos trabalhos enoquianos. Descontente, Jones escreveu a Fuller agradecendo por se oferecer para testemunhar em seu favor. E Jones explicou que ele não era um homem com o hábito de desonrar os seus amigos. Ele encerra a carta dizendo: Crowley vai para a Algéria amanhã. Alguns de seus amigos dirão que ele fugiu. Um link para a cópia dessa carta eu vou deixar na descrição do vídeo. O tabloide Looking Glass anunciou no dia 17 de dezembro de 1910: entendemos que o Sr. Aleister Crowley deixou Londres para a Rússia. Isso deve fazer muito para mitigar o rigor do inverno de São Petersburgo. Devemos nos congratular por ter extinguido temporariamente um dos vilões mais blasfemos e de sangue frio dos tempos modernos. Em 26 de abril de 1911, o caso Jones versus The Looking Glass Publishing Company Limited et al. Foi trazido perante ao juiz Scruton da King's Bench Division e um júri comum. A ação pedia indenização por difamação na edição de 26 de novembro de 1910 do Looking Glass. Harold Smith, da Bullock & Company, representou Jones. Para a defesa, o Sr. Schiller representou a editora, enquanto West DeWeent Fenton, o editor, representou a si mesmo, e o Sr. Rowlands representou o impressor. Crowley, na época, já de volta a Londres, sentou-se no tribunal, achando graça que nenhum dos dois lados pediu para que ele testemunhasse. Crowley sabia que o editor West Fenton não o chamou ao banco de testemunhas, pois tinha medo de ser exposto. Para Fuller, Jones explicou não ter convocado a besta. Se, como meu amigo, ele não teve a decência de se apresentar de boa vontade, seria um insulto a mim mesmo eu o obrigar a fazê-lo. O caso foi aberto com o advogado de Jones resumindo as acusações de que o Looking Glass publicou uma calúnia tão séria sobre Jones que, se 1/10 fosse verdade, meu cliente seria incapaz de se associar com seres humanos. Como um profissional com uma família para sustentar, tais declarações foram muito danosas. Os procedimentos foram realmente incomuns. Embora Jones e seu passado tenham sido brevemente discutidos, incluindo sua participação na Golden Dawn e sua tutela do fundo fiduciário em nome de Lola, filha de Crowley, o caso rapidamente se tornou um julgamento da moralidade de Crowley. A evidência mais contundente veio dos próprios trabalhos publicados da besta. Apresentado como evidência foi um poema, Ambrosi Magi Hortus Rosarum, das obras coletadas de Crowley. O advogado havia marcado várias notas marginais em latim na edição
e pediu que fossem lidas. Quid umbratur in mari, ades rosa secreta eros, terre ulterior anima terre, femina rapita inspirat gradium, puella urget sofien sodalbus, culpa urbum nota terre, paet lubi scienti scriba. As palavras, formadas por suas iniciais, quin, ar, tuat e assim por diante, eram trocadilhos típicos de Crowley, como as fonéticas de palavras obscenas da língua inglesa, como come, as, twat, pussy, cunt e piss. Apesar das objeções dos advogados de Jones de que os escritos de Crowley eram irrelevantes para o processo, a defesa do tabloide girou em torno de uma premissa simples. O Looking Glass não fez nada além de dizer que Jones era um associado de Crowley. Qualquer difamação significativa vindo de tal declaração foi devido ao caráter notoriamente maligno de Crowley e nada escrito pelo jornal. Em seguida, o assunto foi a incapacidade de Alan Bennett em processar o jornal Truth. O fato de Bennett, como monge, não ter bens materiais e morar a 8.000 quilômetros de distância em um mosteiro onde hoje é o Sri Lanka, não parecia importar. No final, a inação legal de Crowley e Bennett foi vista como admissão de culpa. Finalmente, o advogado de defesa do tabloide apresentou duas testemunhas surpresa. A primeira, Samuel Liddell McGregor Mathers, fundador da Golden Dawn. Mathers respondeu às perguntas sobre a secreta Ordem Rosa Cruz, a expulsão de Crowley da Golden Dawn e encarnações anteriores dele e de Crowley, assim como pseudônimos atribuídos. A certa altura, o juiz Scruton interveio. Esse julgamento está ficando muito parecido com Alice no País das Maravilhas. Outra pessoa chamada pela defesa do tabloide foi Edward William Berry, também membro da Golden Dawn e aliado de Mathers. Tomou o banco para esclarecer de que rumores sobre o vício não natural de Crowley já circulavam na Golden Dawn. Essa era uma das acusações mais perigosas contra Crowley. Apenas 16 anos antes, o Tribunal de Londres havia condenado o escritor Oscar Wilde à prisão pelo crime de sodomia. Nas transcrições do julgamento, é possível ver o tipo de inclinação que o juiz tinha. Quando Jones toma o banco de testemunhas e é inquirido sobre os diversos apelidos de Crowley, o juiz Scruton comenta: por que uma pessoa se chama por todos esses nomes esquisitos? Ele bate bem da cabeça? As informações do julgamento foram publicadas no jornal The Times de Londres, de 27 de abril de 1911. Mas na descrição também vou deixar um link do artigo completo do jornal. Apesar de parecer meio enfadonho, eu acho importante ler aqui a íntegra das razões finais do advogado do tabloide ao júri. Vocês ouviram no Dr. Berridge o tipo de homem que Aleister Crowley é. Confessadamente, Crowley permanece como um homem sobre quem nenhuma palavra de condenação pode ser forte o suficiente. Esse é o homem de cuja amizade o Capitão Fuller se orgulha. Esse é o homem que o Sr. Jones está associado. Eu afirmo que provei a vocês ao máximo, tanto por seus escritos quanto por suas próprias confissões, que Crowley é um homem de caráter notoriamente maligno. Se for assim, cavalheiros, descarrego o principal fardo sobre meus ombros, e só lhes resta dizer se ultrapassei os limites do comentário justo. Senhores, o jornal não estava justificado em mostrar essa seita assombrosa de Crowley, e eles não estavam certos em dizer, e totalmente justificados no comentário que fizeram sobre a associação do Sr. Jones com Aleister Crowley, embora ele soubesse que esses rumores estavam circulando, rumores que Crowley não ousava negar, ele ainda se associava a Crowley, e faria vocês acreditarem que ele é um homem de caráter perfeitamente imaculado, um homem que ele não hesitaria em apresentar a sua esposa. Se um homem valoriza sua própria reputação tão pouco que não se importa de se associar com esse tipo de criatura, ele não deve reclamar se houver comentários sobre isso. E não deve vir até vocês e pedir que vocês lhes deem uma indenização exemplar. Quando ele pode se associar com uma criatura da descrição de Aleister Crowley e pode vir aqui e se orgulhar disso, e para corroborar com ele, chame para um amigo que se orgulha da amizade de um homem que escreve o tipo de coisa que vocês viram, um homem que não hesita em anunciar sua literatura perniciosa, de tipo grosseiro, apelando para os piores instintos dos degenerados entre a humanidade, apelando para o seu senso mórbido, um homem que publica as críticas de seus livros para atrair compradores para seus livros miseráveis, livros que foram criticados em uma conhecida publicação de uma das duas principais universidades por se tratar de um assunto revoltante, tratado de forma revoltante, e que anuncia toda a coisa sob o disfarce hipócrita de uma sociedade para a propagação da verdade religiosa, o que você pode dizer de um homem que se gaba de sua associação com tal criatura? Peço que digam, como 12 homens de mente saudável, que não há comentário suficientemente forte que um jornal não tem o direito de fazer ao criticar a conduta de um homem como o querelante neste caso. É bom para ele que ele se depare com fortes críticas em tais circunstâncias. Não estávamos justificados em dizer que você deve julgar o caráter desse homem por sua associação com essa criatura? Cavalheiros, peço que digam, e peço que digam com confiança, que estava amplamente justificado ao fazer o comentário que fiz, e que esse era um comentário justo e adequado a ser feito
dado as circunstâncias, e peço-lhe, portanto, que dê um veredito em favor dos meus clientes. O juiz Scruton fez 4 perguntas ao júri. As palavras denunciadas eram difamatórias ao querelante? Em caso afirmativo, as declarações de fato difamatórias eram substancialmente verdadeiras? As declarações difamatórias foram, na medida em que consistiram, comentários justos sobre os fatos? Que prejuízo a publicação causou ao autor? Após 32 minutos de deliberação, o júri deu seu veredito. Eles responderam sim às 3 primeiras perguntas e nenhum à última. Em essência, as declarações e suas implicações desagradáveis eram comentários precisos e justos sobre um amigo de Crowley, e Jones, portanto, não sofreu dano. Eles deram razão aos réus. O Looking Glass havia vencido. As piores ramificações, no entanto, foram pessoais. A inação de Crowley pôs um ponto final na amizade com George Cecil Jones. Embora ele tenha continuado a supervisionar o fundo fiduciário em nome de Lola por décadas, ele manteve distância de Crowley. Nessa mesma época, pelo mesmo motivo, Fuller também rompeu com Crowley. Assim, em pouco tempo, Crowley perdeu 2 de seus amigos mais antigos e, com a publicidade do julgamento, 2 de seus estudantes, Ward e Ralph Lovett. 2/3 da tríade fundadora da AA se separaram, deixando Crowley, como Medress alguns anos antes, como única autoridade de sua organização oculta. E a imprensa fez com que as inscrições da AA diminuíssem para apenas 3 candidatos ao longo de 1911. Jones continuou administrando o fundo em nome de Lola Azar. Ele poderia ter pedido para sair, mas talvez depois do julgamento tenha percebido que o fundo era mais importante do que nunca. Após a morte de Oscar Eckstein em 1921, Jones passou a administrar o fundo sozinho, e a partir de 1928 com Gerald York, amigo e eventualmente secretário de Crowley. Em 1939, devido às restrições ao comércio impostas pelo início da Segunda Guerra Mundial, George Cecil Jones se aposentou. O tempo foi auspicioso, pois em 1941 um ataque aéreo destruiu o local onde funcionava o seu laboratório. George Cecil Jones morreu em 30 de outubro de 1960. Com 87 anos. Antes de terminar, teve um caso que eu encontrei na minha pesquisa que eu acredito demonstrar um pouco do tipo de sagacidade de Jones e a relação dele com Crowley. Quando Crowley voltou a Londres, em 1889, ele alugou um apartamento usando o nome de Conde Vladimir Zverev. Crowley justificou dizendo que ele tinha receio que os parentes interferissem na operação de Abramelin. Esse foi um dos motivos que o juiz Scruton questionou Jones sobre a sanidade de Crowley. Jones, sua vez, tenta explicar. Eu sei porque em 1898 ele se chamou por outro nome e alugou um flat na Chancery Lane. Ele não queria que as pessoas soubessem que ele estava lá. Um homem mais sábio teria se chamado Smith, mas ele se chamou Conde Zverev. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Se for da sua vontade, curta o vídeo e compartilhe com quem gosta desse tipo de informação. Se inscreva, comente e me ajude a melhorar. Eu realizo atendimentos como terapeuta junguiano e faço parte dos projetos do Calem, em especial do podcast Foco de Pestilência. Mais uma vez, obrigado a você que ficou até aqui e 93.